graça e paz. Que Deus possa nos abençoar. Nesta manhã de sábado, tivemos um pequeno atraso por questões técnicas. Já vamos então direto ao assunto, antes porém falar do nosso Deus. Eterno Deus, bondoso Pai, aqui estamos reunidos em Teu santo nome. Estamos aqui reunidos para estudar a Tua palavra, Senhor, que é mais doce do que o mel. Abençoe cada vida que está nesse momento nos assistindo, porque iremos aprender por intermédio do Teu Espírito Santo a Tua doce e gloriosa palavra. Amém. O estudo de hoje, maldição hereditária existe? Estimo que 99,99% dos crentes acreditam que maldição hereditária existe. A pergunta a ser feita é: poderia a maioria dos crentes estarem equivocados nesse quesito? O estudo leva-nos a encontrar essa resposta. Antes de falarmos diretamente do assunto, importa dizer que o tempo humano ele pode ser dividido em 3 módulos. Do ano 0 até o ano 2500 da criação, de Adão até a lei de Moisés. Então esse é o primeiro módulo da era humana na Terra. O segundo módulo é do ano 2500 a 4037 da cruz. Então esse é o segundo módulo, o período em que a lei de Moisés esteve vigorando em Israel. E o terceiro e último módulo é depois da cruz de Cristo até a sua volta. Então esses são os 3 módulos da era humana. Repetindo: de Adão até Moisés, primeiro módulo; da lei de Moisés ou de Moisés até a cruz de Cristo, segundo módulo; depois da cruz de Cristo até a parousia ou a volta de Cristo, segundo módulo. Diante dessa explicação, nós teremos uma visão diferente sobre o assunto. Os textos bíblicos em que os teólogos baseiam para ensinar aos crentes acerca da maldição hereditária, todos eles encontram-se no módulo 2, no período em que a lei de Moisés estava vigorando. Não encontramos maldição hereditária de Adão até a lei de Moisés. Não encontramos maldição hereditária na Bíblia da cruz de Cristo até Apocalipse. Então nós encontramos alusões à maldição hereditária no contexto tão somente em que a lei de Moisés vigorava. Então eu preciso ser coerente com esse fato. Muitas coisas que não são da lei de Moisés, que estão lá em Gênesis, que também está na lei de Moisés e que também está no período neotestamentário, eles dizem que é lei de Moisés. Muitos dizem que é lei de Moisés, mas isso que é lei de Moisés, dizem que não é. É o que nós vamos mostrar, ou tentar mostrar nesse estudo. Os textos que baseiam para fazer essa afirmação está em Êxodo 20, versículo 4 e 5. São 5 textos. Nós vamos ler muitos textos nesse estudo. Êxodo 24, versículo 5 diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam.
Outro texto, Êxodo 34, versículos 6 e 7. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: ó Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o pecado que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Outro texto, Números 14, versículo 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Jeremias 32, versículo 18. Tu que usas de benignidade com milhares, e retribuis a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles, o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos. O outro texto, Lamentações, capítulo 5, versículo 7. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Aqui nesses textos nós encontramos a base para afirmar que a maldição hereditária existe. Agora vamos entender um pouco o que estava acontecendo aqui. Antes, porém, a maldição hereditária era tão conhecida, tão impregnada, aceita e até bíblica naquela época, em que criou-se até um adágio em Israel. E o adágio era: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos doeram. Tinha até esse adágio. Em Jeremias 31, versículo 29, cita esse adágio: vocês dizem a Israel, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos doeram, para referir à maldição hereditária, o pecado do pai, as transgressões do pai, sobrecaindo no filho, sobrecaindo no neto, sobrecaindo no bisneto e até no tetraneto. Então, a maldição hereditária era tão real e visível e palpável que cria-se assim. Inclusive, quando Jesus chega, a lei de Moisés ainda estava vigorando, um cego chega até ele e os discípulos perguntam, em João 9, versículo 1, 2: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhes perguntaram, dizendo: mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Então, a crença na maldição hereditária era algo bem visível, patente, porque de fato ela estava escrito para aqueles do velho pacto. Então, a maldição hereditária existiu nos dias de Israel. A pergunta é: ela existiu no período da lei de Moisés? A pergunta é: ela existia antes da lei de Moisés? Ela existe depois da lei de Moisés? A resposta é não. Isso é a lei de Moisés. Nós vamos tentar provar isto durante esse estudo. Quando nós vemos o capítulo de Deuteronômio 28, são vários versículos, nós vemos ali a fundamentação do pacto. Quando Deus tira Israel do Egito, na planície de Horebe, no Monte Sinai, Deus faz com eles um pacto. Ele anuncia o Tariach Mitzvot, ou seja, 613 mandamentos. O povo ouve aqueles mandamentos e diz: tudo que o Senhor tem dito faremos. Então Moisés relata ao povo, a Deus, o povo diz, e Deus então faz um pacto com Israel. Moisés sela o pacto com o sangue de um cordeiro, que representa o cordeiro de Deus lá no segundo pacto, e diz que esse é o conselho que Deus tem feito convosco sobre todas essas palavras, lá em Êxodo 24, versículo 1 ao 8. E quando nós vamos para Deuteronômio 28, versículo 1 ao 3, após Deus promulgar o Tariach Mitzvot, os 613 mandamentos, ele vincula a obediência a eles naquele pacto, não no novo pacto, mas naquele pacto, a bênção e a maldição. Veja, Deuteronômio 28, 1 ao 3. E será que, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que são 613,
eram, 613, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito serás. Aí vem uma lista de bênçãos. O ventre da tua mulher não será estéril, tudo que você fizer prosperará, praga nenhuma chegará à sua tenda, você não será cauda, mas cabeça. E vai falando um monte de coisas, de bênçãos terreais, de prosperidade, de saúde, de proteção, se obedecerem os Tariag Mitsuvat, os 613 mandamentos. Após dizer, até o versículo 14, relata uma lista de bênçãos, depois você lê Deuteronômio 28, aí, se não obedecer, versículo 15 ao 16, será porém que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não mudares e cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e elas te alcançarão. Maldito serás. Aí vem a maldição. A tua mulher será estéril, chegará praga na tua tenda, tudo que você plantar não vai colher, ao invés de chuva vou mandar seca, o inimigo vai apoderar de ti, tu deixarás de ser cabeça e tornar-se a ser cauda, tu tomarás emprestado e não emprestarás. Então aí vem a maldição da lei. Então, no pacto de Moisés, na lei de Moisés, quem obedecia o pacto tinha bênçãos divinas. Quem não obedecia o pacto estava debaixo de maldição. Eu tenho que entender isso dentro do contexto. Eu não posso ter uma visão anacrônica do assunto, senão vou cometer uma exegese. Eu vou estar violentando o texto e trazendo para hoje o que era só de ontem. Em Deuteronômio 30, versículo 18 a 19, também diz: então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, o pacto, o velho pacto, a lei de Moisés estava vinculada à bênção e maldição, atrelada à obediência. Obedecia, abençoado; não obedecia, amaldiçoado. Obedecia, prosperidade; não obedecia, pobreza. Obedecia, saúde; não obedecia, doença. Então esta era o pacto, a base do pacto: obediência com medo da maldição e interessado na bênção. Então foi um pacto que enfermou por causa disso, porque não atrelou a fé, mas atrelou-se à conveniência meramente terreal. Deus fez um pacto com Israel, como já falamos, atrelado à bênção e à maldição. Vamos entender um exemplo bem interessante. Por volta do ano 500, 470 a.C., Israel estava cativo na Babilônia. Jeremias e Ezequiel profetizaram que Israel seria cativo em Babilônia e ficaria lá 70 anos. Ageu e Amós, Malaquias, profetizaram depois da volta da Babilônia. Então nós vamos entender desse contexto cultural. Ageu, profetizando na época em que Israel liberta Israel do jugo da Babilônia, quando o persa domina a Babilônia. Então Ageu vai relatar o que Deus disse para Israel. Deus fala para Israel: ouvi o clamor e vou libertá-los. Vocês vão voltar agora para Jerusalém, vou tirar de vocês o jugo da Babilônia. Porém vocês, chegando em Israel, a primeira coisa que vocês devem fazer é construir o templo que está em ruína. Então Deus ordena a ele: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse princípio é desde Adão, não é Jesus que falou pela primeira vez, não. Então Deus diz para eles: olha, vocês vão sair agora da Babilônia, do cativeiro, vou libertar vocês, voltem para Jerusalém, para Israel e Jerusalém, reconstrua o meu templo que está em ruína, está esmoronado. Então eles chegam em Israel, vão fazer o quê? Vão construir suas casas. E os sacerdotes também desligam-se do templo, o templo fica em ruína, não reconstrói o templo e vão cuidar dos seus afazeres ordinários,
em detrimento ao primário, que era eles construir primeiro o templo. Veja o que estava acontecendo. Ageu 1 ao 11. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Deus diz: a primeira coisa que você tem que fazer é edificar a casa. E quando eles chegam a Israel, a primeira coisa que eles dizem é: não veio ainda o tempo da casa do Senhor ser edificada. Aí Deus pergunta: veio pois a palavra do Senhor por meio de Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto a minha casa está deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor: considere os seus caminhos, veja o que está acontecendo na nação. Vocês estão plantando e não estão colhendo. Está faltando comida, está faltando água. Vocês não estão saciados, vocês não têm roupa, porque ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Israel estava sob maldição. Por quê? Porque não estava obedecendo à voz do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai vossos caminhos, sobe ao monte, cortem madeira e construam o meu templo. Vocês estão esperando muito, mas estou mandando pouco. E esse pouco, quando vocês trazem para casa, eu assopro. Porque causa, diz o Senhor, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um corre para a sua própria casa. Por isso retém os céus. Eles estavam debaixo de maldição, Israel. Por isso retém os céus sobre vós, orvalho, e a terra retém seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e os trigos, o mosto, o azeite, e a terra não produz seus frutos, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Foi nesse contexto, na época de Malaquias também, ele escreve, Malaquias 3, 7 ao 11: desde os dias de vosso pai, vocês desviam dos meus mandamentos, reportando ao pacto, bênção e maldição, lá nos dias de Moisés. Desde os dias de vossos pais, Malaquias 3, 7, 11: desde os dias de vossos pais, desviastes os meus estatutos e não guardastes os meus mandamentos. Tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Aí Deus pergunta: roubará o homem a Deus? Vocês me roubam. E dizem: que te roubamos? Vocês me roubam no dízimo e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Então, veja que aqui no velho pacto, Israel, ao invés de dizimar, de ofertar para construir a casa, o templo, eles estavam o quê? Retendo o dízimo, retendo as ofertas e construindo as suas casas, construindo as suas empresas. Então, conforme o pacto, se obedecer, bênção; se não obedecer, maldição. Aí toda a nação estava construindo as suas casas e não o templo. Então Deus manda a maldição sobre toda a nação de Israel, e eles estavam na miséria por causa da palavra vinculada ao pacto de maldição. Aí ele fala: trazer os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Depois fazem prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos. Então veja, obedeceu, bênção; não obedeceu, maldição. Isto era coisa da lei de Moisés. Como disse, algumas coisas que não são da lei de Moisés dizem que é, e o que é dizem que não é. Prosseguindo, Jesus, Deus, melhor dizendo, ele não ia ser feito de carne ainda. Deus, por meio do profeta Ezequiel, que também era contemporâneo de Jeremias, Ezequiel vai profetizar e vai até citar um ditado que tinha Israel: o dente dos pais comem uva verde, e o dente dos filhos que doem. Veja, Ezequiel 18, 1 ao 4, depois 18, 1 ao 20. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: que pensais vós, os quais usam esse ditado na terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos que doem? Então tinha esse ditado: os pais comiam uva verde e o dente dos filhos doíam. Por quê? Os pais pecaram e a maldição alcançava os filhos. A maldição hereditária alcançava os filhos. Então observem que na lei de Moisés, sim, a lei de Moisés tinha maldição hereditária, como tinha também bênção hereditária.
Então observe que aí diz o Senhor: nunca mais direis esse ditado em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho. A alma que pecar, essa morrerá. Portanto, até mesmo na lei de Moisés poderia ser quebrada essa maldição. Na época que eu vi, ainda poderia ser quebrada. A alma que pecar morria. Então, se o pai fosse pecador e o filho passasse a obedecer, a maldição não cairia sobre o filho, cairia sobre o filho se ele repetisse o pecado de seu pai. Veja, Deus seria injusto de outra maneira. Veja, repetindo: e veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que pensais vós que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos doeram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi esse provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, assim a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá na sua iniquidade. Contudo vocês dizem: levará o filho à iniquidade do pai. Ora, se o filho proceder com retidão e justiça, guardar os meus mandamentos, certamente viverá. Então a maldição hereditária não pegava a todos, pegava o filho desobediente, o neto desobediente, não o obediente. Deus estaria sendo muito injusto pesar a mão sobre o obediente por causa do desobediente. Então Deus está dizendo: olha, eu visito a iniquidade do pai dos filhos sobre aqueles que não guardam os meus mandamentos. A palavra diz: sobre aqueles que não guardam. Aqueles que guardam não estão debaixo da maldição, ao contrário, está debaixo da bênção. Isso estou falando ainda dentro do contexto do Velho Testamento. Jeremias 31, versículo 28 e 33, que também é contemporâneo do profeta Ezequiel. Jeremias 31, 28 e 33 vai falar a mesma coisa, depois do cativeiro de Babilônia. Vai falar a mesma coisa de que Ezequiel também, que era contemporâneo. E será que, como velei sobre eles para arrancar e para derrubar? Veja só, a maldição estava sobre eles para arrancar e derrubar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir. Assim velarei sobre eles, para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Veja só, naqueles dias, é uma profecia para o período messiânico. Então Deus está profetizando que o adágio, os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos doeram, nunca mais seria dito depois daqueles dias. Que dias? Os dias de Jesus. Veja a sequência do versículo: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel, não conforme a aliança que fiz com seus pais quando os tirei da terra do Egito. Então não vai ser mais dita aliança: os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos embotaram. No Novo Testamento, na nova aliança, esse ditado não tem respaldo na palavra de Deus. A profecia de Jeremias 31, 28 e 33 diz isso de forma muito clara. Paulo, conhecedor disso que estamos passando aqui, ele vai reportar a questão da maldição e o fim dela. Veja, em Gálatas 3, versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, a maldição que tinha na lei, ou seja, qual era a maldição que tinha na lei? Não obedeceu a Deus, maldito. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei. Portanto, não há atrelamento. Obediência, abençoado na terra; desobediência, amaldiçoado na terra. Isso não existe no período da nova aliança. Jeremias 31, 28 e 33 diz isso de forma bem clara, que esse ditado não tem eco escriturístico para hoje. Hoje obedecemos não com medo da maldição,
ou atraído pela bênção. Israel obedecia com medo da maldição ou atraído pela bênção. E hoje eu devo obedecer por amor, porque Cristo me habilitou a obedecer por amor. Inclusive a teologia da prosperidade ressuscita a maldição hereditária. Então, hoje os cristãos obedecem por amor e não por medo da maldição ou por interesse da bênção. Então, nós precisamos atrelar a nossa obediência hoje à fé, e a maldição hereditária não tem espaço no Novo Testamento. Conclusão: a maldição hereditária, ela existiu apenas no ínterim, 2500 a 4037, da lei de Moisés até a sua abolição na cruz. Alguém poderá dizer: eu conheço uma família em que o pai era alcoólatra, o filho era alcoólatra e o neto também era alcoólatra. Eu te digo, eu conheço vários pais que eram alcoólatras, os filhos não foram alcoólatras e os netos também não foram alcoólatras. Alguém poderá também dizer: eu conheço uma mãe que foi mãe solteira, a filha dela foi mãe solteira e a neta dela também. Eu posso lhe dizer, eu conheço várias mães solteiras, que suas filhas não foram mães solteiras e nem suas netas também. Há uma tendência natural de, quando nós queremos robustecer nossa tese, nosso ponto de vista, nós buscar dados sem ter uma mente aberta e fazer uma análise abrangente com dados imparciais. O raciocínio tendencioso leva-nos a robustecer a nossa inclinação e encontramos e pegamos apenas dados parciais. Quando eu abro a janela, o horizonte amplia, então eu abarco todos os dados, eu vou ver que essa questão, porque um caso ali ou outro acolá parece indicar maldição hereditária, quando eu horizontalizo a visão, eu vejo que há muito mais casos que não ecoam essa mesma verdade. Então, a estatística não corrobora com esses exemplos. Terminando o nosso estudo sobre maldição hereditária. Maldição hereditária existe? Sim. Maldição hereditária existe? Não. Depende de que é que você está falando. Se você está falando da lei de Moisés, sim. Se você falou depois da cruz, não. Cristo resgatou da maldição. Que Deus nos abençoe.